E vai. Aristóteles, o homem é um animal político. O homem é um animal que fala. O homem já nasceu num contexto social. O homem está dentro dessa circunstância de relações humanas, né? Então, isso a gente vai questionar hoje, esse ano. O negócio é o seguinte, eu vou partir dos dois filósofos, o Hobbes e o Rousseau, que tem uma concepção antagônica acerca da natureza humana. Tá? Para o Hobbes, a natureza humana é má, o homem é mau por natureza. O estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Então os homens vão se unir para fazer, procurar uma instância superior que possa julgar e impedir que os homens se matem uns aos outros, então que o mais forte massacre o mais fraco. Já o Rousseau vai dizer que não, os homens são bons por natureza, o problema é a sociedade. Então, os homens bons, eles vão pegar, eles vão se unir para que cada grupo social consiga atingir a sua plenitude, a sua potencialidade. A coisa fica polarizada isso aí. O que eles têm em comum? Os dois são chamados contratualistas, né? Por quê? Porque os homens, né, independentemente de sua natureza, eles buscam se unir para formar um foro superior, entendeu? Que vai mediar essas relações. Então, o Hobbes, o estado natural, o estado anterior ao estado formal, que é o estado representativo sobre soberano, é um estado de natureza, né? Um estado de egoísmo, onde há uma guerra de todos contra todos. Né? E seria o Bella Omnia Omnis. E aí o Hobbes fala que cada um tem uma guerra com o outro, que é como a frase clássica de Hobbes, que é o homem é o lobo do homem, né? Homo lupus homini. Então, nesse aspecto, o Estado é um meio de organizar a sociedade para que nesse estado de natureza não haja a guerra de si contra si. Você não tem alguma coisa a acrescentar? O contexto do Rousseau é o contexto da chegada de índios, né? Chegada de índios lá até a França, a curiosidade que causou. Contato com o Novo Mundo. Contato com o Novo Mundo. Colombo, quando chegou aqui, achou que tinha chegado no paraíso, né? Por causa das mulheres nuas, pela facilidade de conseguir comida. Não tinha trabalho. Era antes, portanto, da maldição de Deus, da expulsão de Adão e Eva do paraíso, do trabalho, como sendo o legado negativo, né? O crime cometido pelo casal no paraíso levou eles a ganhar o pão com o suor do rosto, por causa da mulher parir com dor e a serpente ser odiada, né? Rastejar sobre o vento. Então, o Rousseau tem um texto que é o clássico, o texto dele falando da natureza boa, né, desses seres aí recém-descobertos na América, e que quando surgiu a propriedade privada é que começou a corrupção dessa espécie que era boa, ou seja, os seres humanos eram excelentes enquanto eram caçadores, coletores, e viviam antes da Revolução Agrícola, né? Antes da fundição dos metais, há 10 mil anos, antes das primeiras cidades, né? Saúde. Mas o homem, ele não é mau por natureza. Porém, como ele não sabe qual a intenção do outro homem, ele já, por antecipação, para se proteger, ele já tenta aniquilar o outro. Mas por ele, no fundo, ele gostaria de viver em harmonia com outros homens. Mas eu me lembro de uma... Não. Porra, cara, só um problema. Agora tá com Fala. que eu tava andando aqui na André da Rocha
né? E eu vi uma mãe com um bebezinho, um gurizinho de 2 anos talvez, e tava comendo um picolé, um gurizinho. E eu comecei a conversar com ela, conversei com o gurizinho e o gurizinho me ofereceu um pouquinho do picolé, sabe? Eu acho que ele não teve influência nenhuma de situações políticas e foi algo natural dele, talvez por uma empatia, talvez por, enfim. Mas será que ele não tinha irmãos e a mãe dele ensinou ele sempre? E será que uma pessoa atrás disso tudo não fez com que ele não considerou isso, né? Pessoa, aos poucos? Não considerei isso, mas para mim isso é um dado que corrobora a tese da Geralmente esses bêbados. Tu crê que o homem é bom na natureza? Daniel, Estão ficando kit. Daqui a pouco vão levar os filhos para a Finlândia. Eu acho que pro homem ele não é bom por natureza. Ele é bom dependendo dos meios que ele nasceu, que ele vive. Dependendo do que a natureza dá tipo a ele. Exatamente. Se ele tiver acesso a todas as condições materiais, psicológicas, educacionais, sobrevivência, ele tem a tendência a ser bom. Agora, se ele não tiver, a tendência dele é ser o mais individualista, podre, selvagem possível. Mas tá Cara, você tá um amigo meu, alemão, eu acho que tá na que estudou bastante Hobbes, e ele diz que os homens se agrupam e fazem as sociedades e tal, com regras e leis, que é o que eu vou chegar onde o Daniel estava falando. Mas os estados, entre os estados, estariam no estado de natureza, né? Aí o que os estados fizeram, ocidentais pelo menos? Criaram a ONU, né? Aí onde o Daniel chegou, não, mas é o que eu estava falando dos Tupinambás, entendeu? Tinha os Tupinambás, tinha outras tribos de índios, e eles viviam em estado de guerra. Dá para dizer que cada tribo era um estado, e entre os estados você tinha um estado de natureza hobbesiano. A questão assim é... Antônio, cerveja? O conceito de utilitarismo. Não. O conceito de utilitarismo também é um conceito nascido na modernidade. Aquilo ali é... Maria da Cruz. E funciona o seguinte, né? O utilitarismo é que o objeto teria que ter uma utilidade para o sujeito. Sim, o outro é visto como um meio. Um meio para o seu próprio fim, para a sua própria associação. Buenas, falando sobre uma outra que só um pouquinho. Sobre a natureza boa ou má inata do humano, né? Kant vai falar que depois da inocência perdida, moralmente só nos resta seguir a lei. 3, 2, 1. Estamos aqui com o Carlos. E Carlos, tu acha que o homem é bom por natureza ou mal por natureza? É mal. Por quê? Porque a pessoa nasce má e a sociedade transforma ela, a princípio, em boa ou não. O meio determina. O ambiente, naturalismo. O Lula de medo morreu porque comeu erva daninha. Se a erva fosse boa, o bode preto não morria. A rapadura e o poder, guardou certa identidade.